Oi, gente. Então, vamos para a segunda parte da nossa aula de hipersensibilidades. Agora nós vamos abordar os mecanismos de dano nas reações de hipersensibilidade do tipo 2, 3 e 4. Vamos compartilhar os slides. Então, vamos lá. Então, como eu já disse no primeiro vídeo, as reações de hipersensibilidade do tipo 1, 2 e 3, elas são dependentes da presença de anticorpos. Então, na hipersensibilidade do tipo 2, que também é conhecida como citotóxica, hipersensibilidade citotóxica, nós temos o quê como principal mecanismo de dano? O envolvimento de anticorpos da classe IgM ou IgG, que vão reconhecer antígenos que estejam em superfícies celulares ou em superfície tecidual. Mas, normalmente, esses antígenos de superfície tecidual, a gente já aborda mais no contexto das autoimunidades, que seriam, então, antígenos próprios, né, receptores ou moléculas expressas por células próprias e que acabam levando ao dano ao tecido quando há o ataque autoimune. Nesse caso da hipersensibilidade do tipo 2, a gente tem antígenos que são exógenos, como medicamentos, por exemplo, né, que podem ser absorvidos na superfície das células, principal exemplo são hemácias e plaquetas, e daí isso pode sensibilizar o organismo a disparar uma resposta imune uma resposta imune humoral contra aquele antígeno. Então, serão produzidos anticorpos IgG e IgM, e aí eles vão se ligar naquele antígeno que está na superfície, né, da célula, e isso marca essa célula para ser destruído pelo sistema complemento, pela ativação da via clássica, ou pela captura, né, e destruição pelos neutrófilos. Então, marca aquela célula para a destruição. Então, isso resulta em quadros de anemias hemolíticas e trombocitopenia. E a principal doença, que já foi muito importante antes de que se vislumbrasse uma profilaxia, é a chamada eritroblastose fetal, ou conhecida como doença hemolítica do recém-nato, que ocorre quando gestantes que têm o grupo sanguíneo RH negativo gestam crianças que têm o grupo sanguíneo RH positivo. Então, pode ocorrer, né, essa reação de hipersensibilidade do tipo 2, na qual anticorpos de origem materna, da classe IgG, que passam placenta, vão chegar na circulação do feto e aí destruir as hemácias do feto, tá certo? Porque reconhecem o antígeno RH, que é o antígeno D, presente nas hemácias do filho, que é RH positivo, e o bebê pode, o feto, né, pode ir a óbito, ou ele pode nascer com complicações severas, né, de hemólise, hepatosplenomegalia e etc. Então, os principais mecanismos efetores envolvidos na hipersensibilidade do tipo 2, né, é a citotoxicidade dependente de anticorpo, que é essa sigla aqui, ADCC, nas quais, então, na qual podem se envolver as células que têm grânulos, então, natural killers, neutrófilos e eosinófilos, porém, lembrando que é o anticorpo que vai fazer a ponte entre a célula alvo a ser destruída e a célula granulocítica que vai bombardear essa célula, né? Assim como a lise pelo sistema complemento, e eventualmente essas células plaquetas podem ser fagocitadas se estiverem também opsonizadas, né, por esses anticorpos. Então, aqui a gente vê o exemplo do ADCC, né, você tem uma célula que está ali com alvos moleculares marcados pelos anticorpos, IgG, as células NK, por exemplo, né, tem receptores para a fração FC de IgG, um deles é esse aqui, o FC gama R3, e aí, por meio dessa interação,
essa célula vai degranular e vai acabar induzindo a morte da célula-alvo. Então, nós temos 3 tipos de situações clínicas na qual o mecanismo de dano é explicado por reações de hipersensibilidade do tipo 2, que é a transfusão com sangue incompatível, a doença hemolítica do recém-nato e as anemias hemolíticas autoimunes, certo? Então, a gente tem o ataque de anticorpos IgG, principalmente, ou IgM, contra antígenos celulares, e que, como eu já mencionei, né, podem ser, inclusive, exógenos, tá? Bom, e lembrando que complexo imune formado na superfície celular resulta na formação do MAC, que é o complexo de ataque à membrana, porque ativa a via clássica do complemento, então também pode haver a hemólise. E esse quadro aqui só mostra que antígenos que estejam opsonizados tanto por anticorpos como por complemento, eles induzem uma potencialização, né, na capacidade de destruição daquele alvo. Porque no caso das células fagocíticas, por exemplo, né, neutrófilos, leva a uma potencialização da formação de espécies reativas de oxigênio, no caso também vai levar a um aumento na síntese daqueles mediadores lipídicos derivados de membrana, né, como leucotrienas e prostaglandinas, e uma potencialização também da fagocitose. Então, quando os antígenos são opsonizados, e isso ocorre com anticorpos IgG, né, existe uma potencialização da ação destruidora das células, dos neutrófilos, principalmente. E essas células podem estar envolvidas, né, estão envolvidas no mecanismo de dano das hipersensibilidades do tipo 2. Então, a gente tem diversos sistemas sanguíneos, os mais conhecidos, né, que são os principais, é o sistema ABO e o RH, mas existem outros sistemas secundários que são importantes, principalmente no contexto dos indivíduos que são os politransfundidos, né, que recebem com regularidade transfusão de sangue, como o sistema KEL, DUF e o MN. Então, qualquer um desses sistemas, né, eles são determinados por antígenos ou moléculas, normalmente glicoproteínas, que são expressas nas hemácias das pessoas que têm esses tipos sanguíneos. Então, um indivíduo que recebe mais de uma transfusão de sangue, né, de doadores diferentes, ele pode vir a se sensibilizar, se não com o principal tipo sanguíneo, que normalmente essa tipagem é feita, né, antes da doação, mas ele pode vir a se sensibilizar com os outros tipos sanguíneos, né, então, ele pode levar a reações pós-transfusionais com a destruição das hemácias do doador, que foram infundidas no receptor, tá? Então, as pessoas que recebem sangue incompatível, né, principalmente do sistema ABO e RH, tem uma reação aguda logo depois da transfusão, né, que é uma situação grave, que resulta em febre, hipotensão, náuseas, vômitos, dores nas costas e no peito, e tem que ser evitada a todo custo, né? Então, por isso que se faz sempre tanto a tipagem sanguínea quanto a prova cruzada, né? A prova cruzada é a verificação da existência, da pré-existência de anticorpos, né, no soro do receptor, que poderiam reconhecer algum antígeno das hemácias do doador. Então, a gente faz uma prova no laboratório, no qual você vai pegar uma pequena amostra das hemácias daquela bolsa de sangue, que vai ser usada no receptor, e vai cruzar com o soro desse receptor, do indivíduo que vai receber o sangue, para ver se no soro dele não existem já anticorpos pré-formados, que podem levar à destruição, hemólise dessas hemácias transfundidas. E para isso, então, para isso, né, a gente faz reações de aglutinação ou de hemaglutinação no laboratório, e se houver a reação de hemaglutinação positiva, a gente revela a presença desses anticorpos pré-formados e essa bolsa precisa ser descartada ou não pode ser usada naquele doador. A outra prova que ajuda a visualizar esses anticorpos pré-formados, né, é o CUMBS indireto. Então, você vai utilizar os eritrócitos da bolsa de sangue e vai incubar com o soro do receptor,
E para revelar essa reação desse soro, que às vezes desses anticorpos que podem estar em baixa quantidade, né, e não levar a uma aglutinação visível, você vai incubar essa mistura, esses complexos imunes aqui, com um soro de Cumbres, né, que é um anticorpo anti-imunoglobulina humana, que se houver, então, anticorpos no soro do receptor, que reconhecem antígenos das hemácias do doador, esse soro de Cumbres, né, esse anticorpo aqui, conjugado, vai revelar na forma de uma reação de hemaglutinação positiva, tá certo? Então, o Cumbres indireto ajuda a detectar incompatibilidades nos sistemas sanguíneos secundários, tá certo? Que são justamente aqueles que eu mencionei, o KEL, o DUF e o MN. Bom, já em relação à incompatibilidade do sistema RH, né, ABO e RH hoje em dia é muito difícil, porque os bancos de sangue, né, tem testes sensíveis, né, específicos para fazer essa tipificação de maneira a evitar erros, mas a questão da incompatibilidade entre o fator RH, né, ocorria e pode ocorrer ainda hoje, se não houver essa profilaxia, na doença hemolítica do recém-nato. Então, como eu já mencionei, quando que essa doença pode ocorrer? Pode ocorrer em mulheres que sejam gestantes, né, e que tenham um fator RH negativo, mas cujo parceiro seja RH positivo, e aí o feto, né, possa resultar também num tipo sanguíneo que seja RH positivo. Então, o antígeno que resulta no fator RH é o antígeno D, por isso aqui RHD negativo e RHD positivo. Então, numa primeira gestação, o bebê ainda está seguro, porque a mãe ainda não foi sensibilizada, né, com hemácias RH positivo. Mas ao nascimento, né, durante o momento do parto, né, sangue, às vezes até do próprio cordão umbilical, ou durante, né, o procedimento do parto em si, sangue do bebê que tem o antígeno RH, né, o antígeno D, podem entrar no organismo da mãe e sensibilizar esse organismo, ou seja, linfócitos B específicos para o antígeno D da mãe vão ser ativados e vão começar a produzir anticorpos anti-antígeno D, que é o antígeno RH. E aí são anticorpos de memória, IgG, que vão ficar. Né? Numa segunda gestação, como os anticorpos de IgG passam placenta, esses anticorpos pré-formados na primeira gestação, no primeiro parto, né, podem entrar na circulação do bebê e levar à lise das hemácias desse bebê, desse feto. E aí ela pode ter abortamento, ou o bebê pode nascer com a doença hemolítica do recém-nato, tá? Porque as hemácias do feto, RH positiva, foram destruídas pelos anticorpos da mãe, RH negativo. Aí, essa aqui é um bebê nascido com essa doença, né? A gente vê uma hepatosplenomegalia importante, que é uma destruição maciça, né? A remoção das hemácias lesadas, remoção pelo fígado e pelo baço, que leva, então, ao aumento da massa desses órgãos, e a gente vê, inclusive, sinais, né, de petequias no rosto, porque há também uma destruição das plaquetas, enfim, né? E é uma situação grave dentro da neonatologia. Mas isso não ocorre mais com tanta frequência, né, porque se descobriu esse mecanismo de dano, então pode-se fazer o Cumbres indireto, né, para verificar se as hemácias do recém-nascido estão sensibilizadas com anticorpos maternos, né, o teste é o mesmo, mas desde que se descobriu, então, que esse era um mecanismo de dano dessa doença, se faz a profilaxia Rhesus, que é uma injeção chamada Rogan, que as gestantes que sejam fator RH negativo precisam tomar no dia, na véspera do parto ou no dia do parto. É uma injeção de anticorpos pré-formados anti-fator RH, né, que irão destruir as hemácias do feto que eventualmente entrarem na circulação da mãe durante o momento do parto. Então, se você destrói o antígeno, a hemácia RH positiva, você impede que o organismo da mãe seja sensibilizado para que ela produza os anticorpos anti-fator RH, anti-antígeno D, né? Porque ela recebeu esses anticorpos pré-formados nessa injeção. Então, desde que isso... E aí, esse procedimento de profilaxia precisa ser repetido
todas as vezes que essa mulher engravidar. Mesmo se ocorrer aborto, né, se ela não, ela, por exemplo, ela está tendo uma gestação que vai a termo pela primeira vez, porém ela teve já um aborto anteriormente, aborto natural, por exemplo, né? Então, aquele primeiro aborto foi considerado a primeira gestação. Então, esse primeiro bebê dela está sob o risco de ser atacado. Então, se a gestante já teve aborto, ela precisa controlar, né, conversar com o obstetra para verificar como é que vai fazer essa profilaxia rezos, né, para evitar justamente que os anticorpos eventualmente pré-formados contra o fator RH venham a atacar o bebê. E é desde que se começou a utilizar isso como prática obstétrica, né, no acompanhamento pré-natal das gestantes, que são identificadas como sendo RH negativo, a incidência da doença hemolítica do recém-nato caiu drasticamente. Hoje existem casos, mas são muito raros, né? E isso foi a partir da década de 70, tá certo? Bom, como eu já disse, né, medicamentos podem se ligar, absorver, né, a superfície das hemácias, e isso vai levar a uma destruição dessas hemácias. A gente tem uma longa lista de medicamentos no qual essas anemias hemolíticas induzidas por drogas já foram detectadas, né, são exemplos de reações de hipersensibilidade tipo 2. Aqui a gente vê, ó, penicilina, vários tipos de anestésicos, dipirona, o ibuprofeno, que é o cataflã, né, tá aqui em algum lugar, enfim, sulfas e diversos tipos de medicamentos podem vir a induzir esse tipo de lesão. Aí cessa a tomada do medicamento, vai cessar o ataque, né, de hipersensibilidade do tipo 2. Deixa eu só checar se a gravação tá ok. Ok. Vamos lá. Bom, o mecanismo de hipersensibilidade do tipo 3, também conhecida como mediada por complexos imunes, ele também vai depender, né, da formação desses complexos imunes em excesso, seja por exposição repetida ao antígeno, seja por doença crônica, infecção crônica e tal. E aí vai resultar no recrutamento de, principalmente, neutrófilos, né, que ao degranular vão levar a sérias lesões inflamatórias naquele tecido. E são tecidos submetidos a alta turbulência, como glomérulos renais e articulações, né, sofrem o impacto do movimento, e os vasos de pequeno calibre, que pode levar aos quadros de vasculite. Então, quais são as causas, né, da formação desses complexos imunes pequenos em excesso, que podem resultar numa hipersensibilidade do tipo 3? Infecção persistente, então a gente tem exemplos da hanseníase, a malária, hepatite viral e endocardite bacteriana, né, doenças autoimunes, porque como há um ataque contínuo de anticorpos contra autoantígenos, existe a formação de complexos imunes que se tornam excessivos, né? Inalação repetida de material antigênico, então isso resulta na chamada pulmão de fazendeiro ou pulmão de criador de pombos. E injeção de grandes quantidades de antígeno estranho, como injeção de soro, né, na soroterapia, ou imunoterapia passiva, imunização passiva, né? E quando não se tinha ainda antibióticos disponíveis, né, a primeira estratégia terapêutica que se usou contra uma doença infecciosa foi a difteria, foi a injeção de soro de cavalo contendo anticorpos contra a toxina difterica nos indivíduos que estavam com a difteria. E depois para pneumonias e tal. Então, às vezes, né, essa injeção desse soro ajudava a curar a doença, porque ele tem os anticorpos neutralizantes, que neutralizam a toxina, porém tinha uma reação adversa, que era a chamada doença do soro, que era uma hipersensibilidade do tipo 3, que depois, com o clearance desses complexos imunes, leva ao desaparecimento, né, da doença.
Então, a gente tem os complexos imunes formados em excesso, por causa desses motivos todos aí, e eles podem se depositar, né? Aqui, ó, por exemplo, na superfície, né, da luz das células endoteliais, e isso vai tanto ativar plaquetas e formação de microtrombos, como ativar sistema complemento, que vai recrutar neutrófilos, que ao degranular vai lesionar esses vasos internamente. Então, a gente tem quadros de vasculites que podem ser tão graves ao ponto de serem fatais. E lembrando, né, que a gente viu naquela atividade do CH50 que o próprio sistema complemento facilita, né, o trabalho de remoção dos complexos imunes da circulação, porque esses complexos imunes contendo C3b, fragmentos de C3b, que é uma proteína do complemento, né, ali integrado, podem interagir com receptores CR1, que são receptores para sistema complemento, presente na superfície das hemácias. Então, elas, ao passarem aonde estão esses complexos, podem carregar, né, interagir seus receptores como o C3b e carregar esses complexos pela circulação até chegarem no fígado e no baço, onde esses complexos serão removidos pelo sistema fagocitário mononuclear, que são os macrófagos residentes, né, ali nesses órgãos e fazem a limpeza desses complexos. Mas essa homeostasia, esse processo equilibrado, né, ele pode ser quebrado se houver excesso de complexo imune, né, pode suplantar essa capacidade aqui de remoção de complexo, e aí a gente tem esses quadros, né, de inflamação, seja nos glômerulos renais, nas artérias, enfim, nas articulações. Aqui a gente vê marcação de imunofluorescência que distingue dois mecanismos de dano distintos, né? A glomerulonefrite induzida pela deposição de complexos imunes, ela resulta num corte de autópsia, por exemplo, né, ou mesmo de biópsia, mas resulta nesse padrão de marcação imunofluorescente granular, que indica que são complexos que depositaram ali, caíram ali em cima do glomérulo renal, e aí quando a gente marca esses complexos usando um conjugado fluorescente, a gente vai ver a formação granulosa, né? Então, que é interpretado como presença de complexos imunes. Então, nesse caso aqui, houve uma reação de hipersensibilidade do tipo 3. Já essa marcação imunofluorescente, vejam que é diferente, né? Ela é uma marcação linear. Isso aqui já é um outro tipo, é uma doença, né, autoimune, na qual se produz autoanticorpos que reconhecem uma fração do colágeno da membrana basal do glomérulo renal. Então, aqui a gente está detectando que está em fluorescente aqui o anticorpo que está ligado de forma específica à membrana basal, que é diferente disso aqui, que são complexos imunes contra antígenos quaisquer, que se depositam na superfície dos glomérulos. É um diagnóstico diferencial que somente o patologista pode fazer, né, mas só para demonstrar aqui mais uma utilidade da imunofluorescência, tá certo? E a diferença de dois mecanismos de dano que clinicamente podem aparecer de forma semelhante, que é uma glomerulonefrite aguda, com uma destruição, né, dos tecidos renais e a perda da função renal, que é a síndrome de Goodpasture, que é uma doença muito grave, né, muitas vezes fatal, da glomerulonefrite consequente de uma hipersensibilidade do tipo 3, que pode ser reversível ou não, né, mas eliminando os complexos imunes vai sanar esse processo de dano. E um outro exemplo bem interessante das hipersensibilidades do tipo 3 é a inalação repetida de material antigênico. Isso acontece muito trabalhadores rurais, né? Pode acontecer com trabalhadores rurais que venham a se sensibilizar com antígenos que podem ser inalados, como, por exemplo, esporos de fungos, que pode estar ali em grande quantidade armazenado no feno ou em outro tipo de plantação, ou pessoas, né, que residem em casas que tem muita umidade e que tem um mofo tomado nas paredes. Então, os esporos daqueles fungos podem causar uma alveolite alérgica, como uma consequência da deposição de complexos imunes formados e depositados no interior dos alvéolos. Aí você leva uma destruição desses alvéolos, né? Então, esses fungos actinomicetos presentes em culturas, né,
fezes de pombos, por exemplo, e enfim, esses materiais de cultura, de cultivo, da agricultura, podem criar, né, levar ao cúmulo desses fungos. E a inalação repetida, porque é o ofício do indivíduo, todo dia ele vai ali e se expõe àquilo, né, pode levar à formação desses complexos imunes e leva, então, a quadros que se assemelham a pneumonias e tal, mas, na verdade, são reações inflamatórias e que precisa o tratamento, além da medicação toda e tal, né, e do suporte ao paciente, precisa haver a abstenção ao antígeno. Então, ele tem que se abster do seu local de trabalho, ele tem que parar de inalar aqueles esporos daqueles fungos e tal. Bom, a doença do soro, como eu já mencionei, né, é algo que hoje em dia já raramente a gente vê, mas era uma consequência da inoculação de grande quantidade do soro de uma outra espécie animal, contendo os anticorpos neutralizantes na soroterapia. E as proteínas do soro dessa outra espécie animal eram reconhecidas como estranhas pelo receptor e desenvolviam, então, a formação de anticorpos, que resultavam na formação de grande quantidade de complexos imunes, e esses complexos se depositavam na pele e levavam, então, em outros locais, né, levavam a esses quadros de hipersensibilidade do tipo 3. Então, aqui a gente vê lesões, né, da doença do soro, que depois, como eu disse, com a remoção dos complexos imunes, que vai ocorrendo paulatinamente, dia a dia, essas lesões vão entrando em remissão. E existe também uma reação cutânea, que pode ser feita em laboratório, inclusive em alguns experimentos de imunologia experimental, né, que é a injeção intradérmica de antígeno, que em animal já imunizado, que já tem um anticorpo contra aquele antígeno, então esses complexos imunes são formados ali no interior da pele, ativa o sistema complemento, leva ao recrutamento inflamatório, aí você tem a formação dessa reação de Artus, que já é uma lesão, né, sem borda definida, que difere daquela lesão de papuloeritema, que é típica da hipersensibilidade do tipo 1. Né? A reação cutânea típica da hipersensibilidade do tipo 3 é essa reação de Artus, que tem esse aspecto aqui, é uma reação mais disseminada, né, bem eritematosa, fica bem avermelhado, fica dolorido, endurecido, é diferente daquela reação de papuloeritema, onde a gente vê as bordas bem definidas, no caso da hipersensibilidade do tipo 1. E, por fim, a hipersensibilidade do tipo 4 é a única que tem o envolvimento dos linfócitos T como principal mecanismo de dano, então ela é também conhecida como hipersensibilidade mediada por célula ou hipersensibilidade tardia, que ela pode vir a ocorrer dias depois do encontro com o antígeno. Tá? Existem 3 tipos principais de hipersensibilidade tardia. A mais comum de todas é a dermatite de contato, que vem a se manifestar de 48 a 72 horas após o contato com o antígeno. Aparece na forma de eczema na pele, né, lesões descamativas, dolorosas, enfim, às vezes urticariformes, que ocorre na pele afetada, que entrou em contato com o antígeno, muitas vezes são metais, outras vezes são produtos químicos, né, inclusive produtos de limpeza, e que resulta do influxo inflamatório de linfócitos T específicos para aquele antígeno, assim como macrófagos, né, na pele, e vão resultar, então, nessa lesão. E você tem que retirar aquele elemento que está te causando a lesão, né, se for um metal, uma bijuteria, alguma coisa, né, que está em contato com a pele, você tem que remover aquilo, parar de usar, né, às vezes precisa do uso de corticoides para tratar essas crises, mas enfim, é crônico. Toda vez que entrar em contato com aquele antígeno, aquele linfócito T de memória vai dar início a essa reação. Temos um teste cutâneo da hipersensibilidade tardia, que é o teste tuberculínico, porque os exemplos são reação de PPD e teste de Montenegro. Você tem uma lesão ali que também se manifesta em até 72 horas, com endurecimento do local. E a reação granulomatosa, que de todas é a forma mais grave, né? Ela pode ocorrer, então, com a formação de granulomas, ela é a mais tardia de todas, ocorre de 21 a 28 dias após
o contato com antígeno, e pode ocorrer quando há persistência de antígeno, né? Então, tanto infecções crônicas, como tuberculose, por exemplo, como antígenos inorgânicos, né? Partículas que fiquem ali aprisionadas, como a silicose, por exemplo, pode levar à formação desses granulomas. Então, a gente vê aqui formação de granulomas, né, na orelha do indivíduo com hanseníase. Aqui, a dermatite de contato típica, o indivíduo tem alergia, por exemplo, provavelmente ao látex das tiras do chinelo, né, chinelo havaiana, por exemplo, vejam as lesões. E aqui a lesão típica do teste do PPD, a lesão cutânea, né, o teste tuberculínico, reação do tipo tuberculínica, que é usada como teste complementar no diagnóstico da tuberculose, e uma forma semelhante, que é a reação do Montenegro, é uma forma complementar no diagnóstico da leishmaniose. Dermatite de contato, então, frequentemente ela é deflagrada por actenos, muitas vezes são metais, como, por exemplo, o cromo, o níquel, né, que estão presentes em objetos, né, então, fivelas de relógio, brincos, pulseiras, fivela de cinto. E aí essas moléculas penetram na pele, são acopladas a proteínas próprias no sistema pequeno carreador, e aí resulta, então, um imunógeno que ativa a linfócito T, e aí ele vai ser atraído para aquela região onde o antígeno está, que é de contato com aquele material onde está alergênico, né, e vai causar essas lesões. Aqui, ó, já é um exemplo de hipersensibilidade tardia, mas contra uma toxina de uma planta, né, que era venenosa, já gera essas lesões mais bolhosas. E é o mesmo sistema que seria para a resposta imune, né, o apteno penetra, forma complexa com a proteína carreadora, adquire imunogenicidade, é capturada pela célula dendrítica da pele, que é a célula de Langerhans, ela vai migrar para os linfonodos, vai apresentar antígenos para os linfócitos, que vão polarizar para TH1, né, são células produtoras de interferon gama, elas se tornam células efetoras que vão voltar para a pele, e enquanto houver contato com o antígeno, elas vão liberar citocinas e quiocinas que vão atrair macrófagos inflamatórios e vão causar o dano que aparece na forma de eczema, né? O teste tuberculínico, eu já falei antes, né, então pode ser feito usando injeções intradérmicas com preparados de alguns micro-organismos, né, então as micobactérias, tanto tuberculose como lepra, causador da hanseníase e da tuberculose, e a leishmania trópica. E serve como teste de sensibilidade, né, teste diagnóstico. A reação granulomatosa, que a gente vê, né, lesões da hanseníase, e tem a formação dos granulomas na pele, ocorre quando tem persistência de micro-organismos intracelulares no interior de macrófagos. Então, são organismos que são resistentes à fagocitose, mas levam a um estímulo inflamatório contínuo e recrutamento de células TH1 e secretam interferon gama, ajudam a isolar a infecção naquele foco, que é o granuloma, mas ao longo do tempo, o acúmulo desses granulomas vai levando à substituição do tecido parenquimatoso funcional por um tecido cicatricial, que é a fibrose, e aí pode levar à perda da função do órgão. Então, os granulomas resultam, então, de células macrófagos teciduais, que são intracelularmente infectados, eles acabam se fundindo, formando células epitelioides gigantes e multinucleadas, cheias de antígeno, mas é um foco de infecção, mas que está isolado porque há um cordão de linfócitos TH1, produtores de interferon gama, que fecha, né, os granulomas. E ao longo do tempo, esses granulomas, como eu disse, né, podem levar à perda da função do órgão. Isso pode ocorrer na hanseníase, na tuberculose, na sífilis, na esquistossomose, na sarcoidose e na doença de Crohn, entre outras situações. Ok? Bom, gente, então, sobre hipersensibilidades, era isso. Se houver dúvidas, vocês podem me contactar, né, pelo nosso grupo, ou pelo fórum, ou mesmo mandar e-mail, e aí a gente tira essas dúvidas para vocês.
Espero que tenham gostado e que tenham aprendido. Tchau, tchau e até a próxima.